Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Aí meus amigos, vamos falar aí das notícias do Vascão, segunda-feira, semana começando aí, e o Vasco anunciou ontem à noite a renovação aí com o volante Felipe Bastos. Vamos falar sobre isso, também vamos falar sobre a busca incessante do Vasco aí pelo meia, pelo camisa 10, e pode ser que esse cara seja um argentino, pessoal. São os jogadores aí mais especulados para ser o camisa 10 do Vasco. Vamos falar sobre isso. Bom, meus amigos, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no botãozinho inscreva-se se você é novo, se inscreve aí. Compartilha também o nosso canal para a gente chegar aí a 80 mil inscritos, pessoal. Dá aquela força. Muito obrigado a todos aqueles que estão sempre assistindo aqui, acompanhando nossos vídeos, comentando. Muito obrigado, deixando a sua crítica, o seu elogio. Tamo junto aí. Também peço para você que ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Lembrando aí que no final tem aquele salve para a galera que tá sempre ligado aqui, pedindo aquele abraço, pedindo aquele salve para sua cidade, para o seu estado e para sua família. Tamo junto, é nóis! Bom, meus amigos, ontem à noite o Vasco anunciou a renovação do volante Felipe Bastos. Volante de 30 anos, teve o seu contrato aí renovado junto ao Vasco, jogador que já tinha saído do Vasco, mas a diretoria do Vasco parece ter encontrado grandes dificuldades para contratar jogadores, que decidiu aí renovar o contrato com o Felipe Bastos. Na minha opinião, não deveria ter sido renovado esse contrato. Não é porque o jogador faz dancinha, que gosta do elenco, que ele tem que jogar no Vasco. É o futebol que ele apresenta, e o que ele apresentou na última temporada com a camisa do Vasco foi muito pouco, e na minha opinião, ele não teria que ser jogador do Vasco em 2020. Mas infelizmente a gente sabe que a grana do Vasco é curta, que o Vasco não tem moral mais para contratar jogadores. Essa é a grande verdade. Ninguém quer vir jogar no Vasco. O jogador prefere jogar no Bahia, jogar no Ceará, jogar no Fortaleza, clubes menores, mas que pagam em dia, que tem compromisso aí com os jogadores. E o Vasco não tem isso. Infelizmente o Campelo promete e não cumpre, e a imagem do Vasco fica mais desgastada ainda no mercado da bola e nos outros clubes, e os jogadores obviamente sabem que essa situação sempre vai acontecer no Vasco, enquanto a diretoria do Vasco prometer e não cumprir. Infelizmente, a gente está sujeito a passar mais uma temporada por esses problemas na gestão do Alexandre Campelo, e esperamos que a gestão mude aí para o ano que vem e que seja um novo presidente com projetos e com mais ambição, e que cumpra os acordos prometidos aí a jogadores, a funcionários, porque o Alexandre Campelo deixou muito a desejar, destruiu o Vasco também, junto com o Eurico Miranda, e infelizmente o Vasco está acabado, terra arrasada totalmente, e ninguém quer vir jogar no Vasco. Essa é a grande verdade, porque todos os times contratam jogadores, vários e vários jogadores, e o Vasco somente um, cara, somente um jogador, e estrangeiro, que não conhece a instituição, não conhecia os problemas do Vasco e aceitou vir jogar. Infelizmente, os jogadores aqui do Brasil, poucos querem vir vestir a camisa do Vasco. No final do ano passado, lateral esquerdo Wendel, jogador fraquíssimo, que é do Internacional, recusou o Vasco. Esse ano, o Jusilei fez aquela palhaçada. Esses jogadores pequenos, jogadores medíocres, estão aí zoando a instituição Vasco da Gama. Felizmente a gente fica puto com esses jogadores, mas essa é a grande realidade. A imagem do Vasco é essa que passa para os jogadores. E vamos aí aguardar, ver se o Felipe Bastos vai ter um futebol melhor nessa temporada, se ele vai ser titular, porque o Vasco está muito mal ali no meio campo. Talvez por isso o Campelo também tenha decidido com o André Mazzucchi que precisaria de um homem mais experiente ali, um volante. Mas o Felipe Bastos na temporada passada praticamente era quase esse mesmo elenco aí. Ele sequer foi titular uma partida do Vasco. Muito difícil aí, eu acho muito pouco provável que ele dê certo nesse retorno no Vasco. E o Vasco, mesmo com a situação crítica, caótica, que não consegue contratar jogadores, vem sendo aí especulado, sondado jogadores no nosso meio campo. O Vasco que procura um camisa 10, provavelmente será um jogador estrangeiro aí, ou mais precisamente um argentino. O Vasco demonstrou interesse aí em 2 meias, eu já até fiz o vídeo aqui ontem sobre ele, que é o Nicolás Oroz, jogador da Universidade do Chile, canhotinho, camisa 10, e poderia vir aí ser o nosso craque, o nosso cérebro no meio campo. Eu acho
que pode sim acontecer essa negociação, mas o jogador infelizmente já deu uma notícia aí dizendo que não recebeu nada do Vasco, que espera ainda ver se vai pintar alguma negociação, se vai pintar proposta, mas fato é de que o Vasco ainda não fez nenhuma proposta oficial aos agentes dos jogadores e muito menos ao atleta. Vamos ter que aguardar essa semana, ver se vai desenvolver esse negócio ou se o Vasco vai procurar um outro nome. Jogador aí muito bom, muito técnico, eu andei pesquisando, mas não conhecia esse jogador e poderia sim ser um belo reforço aí para o Vasco, que precisa de um homem de criação no meio campo. O Nicolás Oroz tem 25 anos, passagens aí por clubes da Argentina, entre eles o Racing, que é o clube detentor dos seus direitos, e está jogando aí no Chile, na Universidade do Chile, emprestado pelo Racing. Não sei se ele virá para o Vasco pelo empréstimo do Racing ou se o Vasco contratará ele em definitivo, o que eu acho muito pouco provável. Outro jogador também está jogando no futebol chileno, esse já é mais experiente, também argentino, é o Buonanotte, jogador que revelado pelo River Plate, era tido como um dos grandes craques aí, ia ser um dos grandes craques do futebol argentino, mas que não virou isso tudo. O jogador sofreu várias lesões, teve vários problemas também extra-campo, sofreu acidente de carro, passou por vários problemas. O jogador foi jogar na Europa, jogou no Málaga, jogou em outros clubes também, jogou, como eu já disse, no River Plate e atualmente está jogando na Universidade Católica, também do Chile. Jogador de 31 anos, já é bem mais experiente do que o Oroz e seria um bom nome também, até pelo histórico do jogador, jogou vários e vários anos no River Plate. Eu acredito que um jogador para ficar várias temporadas no River Plate, ele tem que ter alguma qualidade, se bem que o Andrés Rios também foi revelado no River Plate. Mas infelizmente o jogador diz que ainda não tem nenhuma negociação, o Vasco parece que não procurou esse atleta. Fato é de que o Vasco está sondando aí o mercado sul-americano e pode ser que o nosso camisa 10 seja aí um gringo, pode ser que seja um argentino, um colombiano ou qualquer outra nacionalidade. Eu acho que brasileiro é muito pouco provável que o Vasco contrate um meia aí para ser o nosso camisa 10. Na minha opinião, o Nicolás Oroz seria um bom nome, até porque é um jogador mais jovem, canhotinho e estava jogando aí na Universidade do Chile, que sempre disputa títulos no campeonato chileno, sempre disputa Libertadores. Eu acho que seria um bom nome aí para o Vasco. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta aí sobre a renovação do Felipe Bastos, se te agradou a volta desse volante ao Vasco. Na minha opinião, eu já disse, não precisaria contratá-lo ele novamente. Na minha opinião, o Vasco teria que buscar um outro nome no mercado, mas infelizmente a imagem do Vasco aí no mercado da bola está muito destruída. Também fala aí sobre esses dois jogadores argentinos, se te agrada o nome desse jogador, o Buonanotte e também aí o Nicolás Oroz. Na minha opinião, o Oroz seria o nome certo aí para ser o camisa 10 do Vasco. Bom, meus amigos, agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre ligada aqui, elogiando, comentando aqui no nosso canal. Eu quero mandar um super abraço para o Leônidas, ele está lá em Fortaleza, no Ceará. Muito obrigado, Leônidas. Um abraço para esse Valdo Tavares em Tocantins, o Michel Miranda em Conceição do Araguaia, no Pará, o Pedro, ele está lá em Macapá, o Wellington em Manaus, o Cardoso Santos em Pedreiras, no Maranhão, o Gediael Oliveira em Planaltina, lá no Goiás, muito obrigado. O Jovanildo Santana em Santa Cruz, Cabralha, na Bahia, muito obrigado. O Genilson em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E para fechar aí, o Carlos Amaral, ele pediu um abraço pro seu filho Enzo, lá no Maranhão. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos, tamo junto e ótima semana a todos nós.